tudo bem com vocês? Eu sou a professora Rejane. Hoje nós vamos trabalhar o componente de arte. Hoje vamos conhecer a origem da arte de forma bastante resumida. Vamos tentar entender por que nós chegamos até aqui em tantas produções artísticas. A primeira necessidade humana foi de se abrigar para resistir às intempéries do tempo. E o homem passou a adaptar cavernas para moradia. Não era simplesmente chegar e habitar a caverna. Ele a tornava habitável, ele a tornava possível de conviver de acordo com suas necessidades. E a partir da observação das cavernas, o homem passou a construir as suas próprias moradias. Parece aula de história, não é? Mas isso é para justificar o surgimento de uma arte chamada arquitetura, a origem de tudo. A primeira vez em que o homem coloca em jogo a sua criatividade, a partir da sua necessidade. E nós vamos ter a seguir, disse que vou falar de tudo de forma resumida. A primeira aparição de esculturas de que se tem notícia são as Vênus do Paleolítico. São essas imagens que, se a gente observar bem, elas representam uma mulher com corpo avantajado. Vejam que tudo aqui é avantajado. E essa imagem, ela expressa como a mulher se via naquela época, como ela se enxergava em uma época em que não existiam espelhos. Então, a mulher fazia a sua idealização. São chamadas as Vênus do Paleolítico. Existem várias delas nos museus. E aí, o surgimento dessa arte que a gente conhece, que é o desenho, a pintura. O homem passou a representar a si próprio e aquilo que ele via na natureza em desenhos nas cavernas, que a gente conhece como pinturas rupestres. Ele representava sua caçada, ele deixava pistas de qual animal existia naquela região, para que outros grupos pudessem conhecer. E aí a gente tem um surgimento de uma arte bastante conhecida e apreciada pelos seres humanos, que é a pintura, o desenho. E como surgiu os primeiros prenúncios de música? A música, o homem pré-histórico, ele observou a natureza e viu que ela reproduzia sons. A água caindo da cachoeira, os pássaros a cantar, o barulho do vento. E o homem sentiu a necessidade de também ser um produtor de sons. E aí começaram aquelas coreografias de danças a partir da música, dos barulhos que eles faziam, do ho-ho-ho, dessas coisas que a gente às vezes vê nos filmes. E para reproduzir sons, o homem adaptou talos ocos de madeira e também, no caso dessa imagem, ossos de pássaros para produzir flautas e, consequentemente, produzir som. A literatura, ela surgiu um pouco mais à frente, mas ela está presente as primeiras poesias literárias de que se tem notícia, são aquelas que retratavam os heróis gregos, a princípio oral e depois escrita. Os heróis gregos, como Ulisses, né, que tem aqueles filmes que a gente assiste, da Odisseia. Então, são os primeiros movimentos literários que existiram, que surgiram, e a literatura é a arte da palavra. E aí, hoje nós temos vários tipos de arte, são exatamente 11, e dentro desses 11, várias ramificações artísticas. A princípio foram 7, a música, a dança, a pintura, a escultura, o teatro, a literatura, o cinema e, mais recente,
são inseridas fotografia, história em quadrinhos, jogos eletrônicos e arte digital. Jogos eletrônicos e arte digital, coisas desses tempos modernos que estamos vivendo. Então, esses são os tipos de arte que estão presentes no nosso meio. A arte, ela tem suas formas. Ela pode ser visual, performática e literária. A arte visual compreende desenho, pintura, cinema, arquitetura, a escultura, a fotografia. A arte visual é aquela para apreciar com os olhos, com o olhar, para observar. A performática é aquela que existe uma performance, uma interpretação de quem representa a arte e de quem assiste essa representação. Então, é baseada naquilo que você interpreta ou que o outro quer que você interprete. E a arte literária, que é a poesia, a prosa, que está no sentido da palavra. A arte da palavra é a forma literária. Então, são essas três as formas de arte. E nas artes visuais, nós vamos ter a arte figurativa e a arte abstrata. O que é isso? O que é arte figurativa? Tem a ver com figura. E o que é arte abstrata? Tem a ver com aquilo que se pensa, que se imagina, que se sente. Abstrato é aquilo que eu não consigo tocar. Mas no caso da arte visual, a pintura figurativa é essa relativa à figura que você consegue identificar os elementos. Por exemplo, nós temos aqui um quadro. O que a gente consegue ver? A gente identifica que são duas bailarinas, né? Aqui nós identificamos uma paisagem e aqui nós identificamos um animal, que é a tartaruga. Então, é essa arte figurativa. Você ver exatamente o que está posto. Mas na arte abstrata, que é essa arte ligada a sentimentos, à imaginação, a expressões artísticas e imaginadas por quem aprecia, nós não vamos conseguir definir elementos convencionais existentes. Nós vamos despertar, se você é o autor, em alguém alguma curiosidade e você vai imaginar, mas isso é arte? Eu não entendo nada. É arte da mais criativa. Talvez exija mais criatividade do que mesmo a arte figurativa. No entanto, a gente não pode dizer que uma é mais importante que a outra. Ambas podem ser apreciáveis e a gente pode se deleitar com os olhos, porque a palavra arte, ela significa meio. Meio de, através do corpo, você alegrar o espírito, você alegrar a alma. Vamos praticar? Vamos fazer uma obra de arte? Topa? Então, a nossa proposta é que você faça uma arte abstrata ou uma arte figurativa. Você pode escolher. Quer fazer os dois? Fique à vontade. Mas, relembre o que é arte figurativa? Aquela que você consegue identificar os elementos existentes. E a arte abstrata, aquela que você não consegue definir exatamente o que está posto. Vamos fazer usando tinta, pincel, e se você não tiver tinta ou pincel, você pode usar o seu lápis de cor. Mas eu vou agora ensinar para você como fazer uma tinta caseira para você fazer a sua arte. Vamos lá? Bom, pessoal, vamos agora aprender a fazer uma tinta caseira para você utilizar na sua obra de arte que você vai produzir, com arte figurativa ou arte abstrata. Você vai usar os ingredientes que tem aí na sua casa.
Você vai usar uma medida de sal e aí você vai poder usar uma xícara, um copo para todas as medidas que você vai fazer. Uma medida de trigo, um pouquinho de suco solúvel e água. Com esses ingredientes, a gente vai fazer uma tinta para as nossas pinturas, ok? Vamos lá? Bom, gente, em um recipiente vazio, vocês vão colocar uma medida de sal. Pode usar uma medida do tamanho que você quiser, da quantidade de tinta que você for produzir. Aqui eu estou usando pouquinho porque é apenas para demonstrar. Uma medida de farinha de trigo, pode ser maisena, mas sempre a gente tem mais em casa farinha de trigo. Você dá aqui uma mexidinha e aí você vai colocar a mesma medida de água. Mexeu. A base para a nossa tinta é só diluir bem o trigo, tá? Não pode ficar bolinha. Quando você dilui, a base para a nossa tinta ela já está pronta. E aí, como eu vou colorir agora, dar a cor que eu desejo? Aí posso dividir a minha tinta, eu não vou precisar de uma quantidade grande na mesma cor. Então, eu divido aqui a minha tinta em recipientes menores, ó, de acordo com a quantidade que eu imagino que eu vou precisar. E depois disso, eu vou adicionar a cor. Eu vou fazer apenas em uma, tá certo? E você faz com as cores que você quiser. Vejam, agora a gente vai utilizar aquele suquinho que a gente utiliza na nossa casa. Sabe aquele baratinho? Aquele do pacotinho bem menor? Ele é o melhor, porque ele vai dar uma cor mais viva. E você vai diluir uma coisinha de nada, uma gotinha de água, certo? Com essa gotinha, você vai colocar aqui na sua tinta. Olha que bonito. Você já vai ter aqui, esse aqui eu tô usando suco de uva, tá? Diluiu bem. Vai acrescentando. Aqui eu acho que eu coloquei muita água, você pode só tocar na água, certo? Um toquezinho. Cuidado para não pôr muita água, senão a sua tinta vai ficar muito fina e vai dificultar a sua pintura. Tô derramando aqui, ó. Então, eu já tenho uma cor, certo? Olha que legal, olha que bacana. Esse eu fiz com suco de uva, essa que eu já trouxe pronta eu fiz com suco de morango. Mas você pode fazer com suco de limão, para ficar verde, com suco de abacaxi, para ficar amarelo. Eu usei esse suco, mas você pode usar aquele mais pequenininho, que vai dar uma cor melhor. Nos outros potinhos você pode acrescentar a cor desejada. Depois é só utilizar na sua pintura. Bom, gente, vejamos. Utilizando a nossa tinta produzida por nós, você vai fazer o seu trabalho e enviar para sua professora uma foto. Uma arte figurativa ou uma arte abstrata, utilizando a tinta produzida por você. Lembre-se, criatividade só tem quem aposta nela. Tchau, até a nossa próxima aula de arte. Beijos!